Você já se perguntou quem faz as páginas de web e os sistemas tão bonitos, tão intuitivos, fáceis de navegar e que prendem nossa atenção por tantas horas? Agora eu vou te falar um pouco mais sobre quem é o desenvolvedor front-end. Salve rapaz, meu nome é Marcelo Caon e agora eu vou explicar um pouco sobre todas as nuances que envolvem o desenvolvedor front-end, o que ele faz, quais são as suas responsabilidades, o que é o front-end, o que é a parte front-end, essa área que abrange tantos profissionais e envolve tantas tecnologias e que tem tanta gente que é apaixonada por trabalhar. É uma área, inclusive, que eu me encaixo. O que é o front-end? Front-end é toda a parte que é visível ao usuário. Quando o usuário acessa um site, uma página web, um aplicativo, toda aquela parte, aquela estrutura que a gente enxerga, os botões, as cores, os scrolls ali onde a gente navega, clica, abre, tudo isso que o usuário interage, onde o usuário se depara, né, é o front-end. Tudo isso é front-end. É como se numa casa fossem as portas, as janelas, a pintura da parede, os interruptores, tudo que a gente consegue ver e interagir, o usuário no caso, né, é a parte front-end. O back-end seria a parte que a gente não vê, seria a parte que está por trás do reboco, seria os cabos de luz, o encanamento e tudo mais. Vou falar disso em um outro vídeo específico de back-end. O front-end, basicamente, generalizando, ele pode ser composto por três grandes pilares ali, como na parte web, por exemplo, que é o mais comum. Mobile é um pouco parecido ali, a gente não tem uma das linguagens e tal, mas basicamente essa estrutura. Seria a estrutura de HTML, que é toda a estrutura da página, os seus componentes, o que é o que, os botões, que seriam os componentes mesmo. Toda a parte de componentes de uma tela seria a parte do HTML, como a página se estrutura, quantas páginas são, o cabeçalho da página, o corpo da página, o rodapé da página, que inclusive são os termos de HTML, que seria o header, o body e o footer, que seriam, né, o cabeçalho ali. A gente tem geralmente um menu, o título da página, às vezes algumas imagens e tal, o corpo da página, que é onde tem toda a estrutura da página de navegação, e o footer, que é geralmente aquele área de contato, copyright, esses outros detalhes que tem lá embaixo, que isso é a estrutura HTML. No HTML também a gente consegue inserir os códigos, trechos de código de indexadores do Google para a gente poder ser encontrado. A gente escreve os dados sobre o que é esse componente. A gente escreve no código porque o Google ele não consegue encontrar uma imagem, o que é, ele não sabe identificar exatamente o que tem no teu site, tu tens que dizer o que tem ali para ele. Tudo isso acontece no HTML. Outro quesito é a parte estilização. É como a gente deixa esse HTML bonito, as cores que vão ter ali. Tem um botão no HTML? Tem, só que ele vai ser um botão quadrado. Se a gente quiser estilizar esse botão, a gente vai trabalhar com CSS, que é uma camada de estilização que a gente joga ali em cima. É tudo com códigos também, é uma linguagem bem tranquila de se utilizar, mas é um dos três pilares, que seria o CSS. Daí tem outros com várias classes já prontas, alguma coisa assim, tem bibliotecas específicas para trabalhar em cima dessa estilização. O Tailwind hoje em dia é muito utilizado, Tailwind CSS, e nada mais é do que uma estrutura já pré-pronta para o programador poder trabalhar, que são as classes. Cada classe dessa, do Tailwind ou de outras bibliotecas que utilizam o CSS, cada classe ela tem um conjunto de características que define como um botão vai ser, como um título vai ser, se vai ser em itálico, alguma coisa assim. Mas enfim, esse segundo pilar aí do front-end, que seria o CSS, é a parte de estilização, é onde a gente bota cor, bota vida naquelas animações ali, algumas vezes na página HTML. E além disso tem o JavaScript, por exemplo. Pensando em nível de web, seria isso. Em mobile ali são outras, teria o React Native, tem Flutter, Ionic. Essa linguagem é o que dá vida para tudo aquilo ali. A gente montou o HTML e o CSS, vamos dizer que ele não tem vida, ele não tem o dinamismo. E o JavaScript traz o dinamismo, traz essa programação toda para aquela página de web, faz ele fazer um monte de coisa. Ele adiciona a interatividade do usuário com aquilo ali. Seria a experiência do usuário é trazida pelo JavaScript. Faz as animações, faz uma página encaminhar para outra, uma página fechar outra, daí ele manipula toda a parte da estrutura do HTML e CSS, o JavaScript manipula na DOM, que é um outro, que um pouco mais além ali, quem for estudar mais isso vai entender, mas a gente consegue manipular tudo isso e brincar com o site, deixar o site dinâmico, animado, menos estático, aqueles sites quadradões ali que a gente tinha antigamente, que eram feitos da base de HTML com CSS puro, sem o JavaScript em cima. Depois a gente teve algumas coisas que foram entrando nos navegadores, que foram animando, foram trazendo uma interatividade bacana. Hoje em dia é tudo integrado e aí surgiram os frameworks que eu vou falar um pouquinho. Como frameworks, vamos pensar em front-end e web, né? A gente tem os principais, que hoje em dia os que vêm na minha cabeça seriam o React,
o Vue.js, o Angular. Basicamente esses são os três principais aí que vêm na minha cabeça, são acho que os três concorrentes diretos, um contra o outro, cada um com as suas peculiaridades, com as suas vantagens. Eu precisaria de um vídeo inteiro para falar sobre cada um deles. Aqui eu vou falar só que para que eles servem. Eles servem para trazer um dinamismo ainda maior para o desenvolvimento, uma agilidade para o desenvolvimento front-end, porque ali com um framework desse, ao invés de tu programar direto no HTML, direto no CSS, algumas coisas de JavaScript, tentar fazer se comunicar, ele já tem tudo isso acoplado numa coisa só. Um framework, ele é um conjunto de ferramentas ali que entrega pro programador uma forma de trabalhar com aquilo, e cada um tem as suas peculiaridades. O Vue trabalha de uma forma, o React de outra, o Angular de outra. Cada um tem o seu jeito de programar. Apesar de todos eles terem o JavaScript, o HTML e o CSS, que são os três pilares que eu comentei antes, cada framework se comporta de uma forma diferente, a estrutura dele interna é outra, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, a renderização. A renderização é, cada vez que a página carrega, ela está renderizando. Dependendo de um ou outro ali, ele renderiza a página toda ou renderiza só um componente ou só o que foi alterado. Alguns deles também a gente consegue trabalhar no mobile. Por exemplo, o React tem o braço do React, que é o React Native, que desenvolve aplicativos para celular, que no final ele consegue criar aplicativos nativos para iOS e para Android, mas programa tudo numa forma só, e ele tem um transpilador que faz essa criação do aplicativo. Ele pega todo o código que a gente trabalha, ele cria código nativo e gera um aplicativo iOS, gera um aplicativo Android, sendo que foi só uma fonte de código. A gente não precisou programar, por exemplo, em Kotlin ou em Swift separados, o código todo específico para cada um. Não, foi só um código feito com um JavaScript ali com React Native que criou os dois aplicativos. Isso também é considerado front-end, né? Um braço do React, que é onde eu trabalho. Eu sou apaixonado por isso. Desenvolvimento móvel para mim é a coisa mais legal que existe. Para mim, como programador, já trabalhei em outras áreas, foi onde eu me encontrei. Tenho vários, adoro back-end também, mas para mim o desenvolvimento móvel é o canal para mim. Tenho vários amigos aí que se encontraram no back-end, outros no web, amam trabalhar com web, React, Angular, alguns com Vue também. Depende muito do que a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar e encontrar uma razão ali, uma paixão para fazer aquilo, né? Senão não adianta. Não adianta entrar na TI achando que entrar só pelos altos salários e porque houve tanta gente falando que é estável e não sei o que, só quer mudar de carreira, tá insatisfeito. Não, a gente tem que entrar já imaginando que gostando daquilo e para querer se encontrar, sabe? Senão a gente vai estar entrando pelo motivo errado e nunca vai ser feliz trabalhando naquilo. Tem aquele ditado que fala, né? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente não trabalha um dia sequer. É um prazer, né? Tá lá fazendo aquilo. Então a gente tem que se encontrar. Às vezes demora para se encontrar, eu já fui em várias áreas, né? Sempre tive muito interesse em aplicativo móvel, mas eu não tinha oportunidade de entrar no mercado. Até que eu tive a oportunidade, abracei e fui aprendendo, evoluindo. Comecei com a Ionic, depois eu fui para React Native. A Ionic é uma parte de desenvolvimento de aplicativo móvel do Angular. É o braço do Angular para fazer aplicativo também, faz aplicativo Android, iOS e tudo mais. E daí depois eu fui para o React Native e falei, é aqui, é isso aqui. Isso entrega para mim, entrega a melhor experiência para o usuário e é aqui que eu me encontrei. Então, a carreira para um desenvolvedor front-end, ele consegue trabalhar em diversas empresas, muitos projetos, ele consegue especializar. Existem diversas áreas diferentes ali para ser um desenvolvedor front-end. Alguns trabalham com linguagens diferentes, outros apenas no seu nicho. Eu foquei no mobile ali, React Native é a minha especialidade. Já quis aprender Flutter, já dei uma brincada. Eu mexo também daí no caso, como eu trabalho desenvolvendo aplicativos móveis e muitas vezes eu preciso desenvolver código nativo para arrumar alguma coisa que o React Native não consegue resolver, eu preciso desenvolver código nativo tanto para Swift quanto Kotlin, eu acabei me envolvendo também, é muito bacana. E tem muitos nichos, muitas áreas, tipos de empresas, tem pessoas que são especializadas só na experiência do usuário, na interação do usuário ali, UI UX, tem desenvolvedores front-end que são também especialistas em UI UX, que atuam junto com o designer, muito próximos ali para desenvolver essa parte da experiência, da interface e tudo mais. E aí a gente vai evoluindo, tem os níveis, como eu já falei em outro vídeo, tem os níveis ali júnior, pleno e sênior, que o desenvolvedor consegue evoluir, consegue trabalhar. Tem muito projeto freelance, às vezes a empresa tem desenvolvedores back-end ou às vezes algum full stacks, porém eles precisam de um especialista para fazer algumas páginas, uma parte muito bacana, muito evoluída ali de front-end, contratam um freelance, tem várias plataformas, vários sites aí especializados em freelas, né? Eu vou fazer um outro vídeo futuramente também para falar sobre freela, como começar aí a entrar no mercado sem necessariamente estar empregado. Eu fiz muito disso. Quando meu primeiro filho ia nascer, eu avisei a empresa e tal que eu trabalhava, muito bacana a empresa que eu trabalhei muito tempo lá, e eu avisei quando ele fosse nascer eu ia querer trabalhar em casa, remoto, eu ia
me desligar da empresa e ia procurar freelances para mim, porque eu queria estar perto do meu filho, eu queria acompanhar tudo, ele caminhando, falando e tudo mais. E assim eu fiz. Um mês antes de ele nascer, eu saí da empresa, pedi o desligamento, fui para casa, fui atrás de clientes e tudo mais. Demorou alguns meses e tal, fui indo atrás, às vezes trabalhei ganhando pouco em algum projeto, outro projeto, mas consegui logo me estabelecer. Fui aprendendo bastante, batendo com a cara na parede, mandei propostas de projetos ali para inúmeras empresas, projetos ali, às vezes são só apenas pessoas, não empresas, que querem um projetinho seu, mas não querem contratar um programador para fazer aquilo. Daí eu trabalhava também como full stack, fazia o back-end. No final deu tudo certo, consegui, fiquei trabalhando remoto, montei o meu home office ali, minha estrutura não é essa estrutura que eu tenho hoje aqui. Eu comecei de baixo. Esse computador é um Dell, que eu tenho ele até hoje, eu uso ele como backup aqui para fazer algumas coisinhas e tal. Fui crescendo, cadeira ergonômica, uma mesa bacana, teclado e tudo mais. E o meu filho nasceu, né? E eu não perdi nada da criação dele, estava sempre ali trocando fralda, vendo ele caminhar pela primeira vez, brincar, e fiquei presente, muito bacana. E aí quando veio a pandemia, todo mundo, home office, eu já estava no home office há mais de um ano, estava estabelecido com o cliente, já estava trabalhando em casa. Tudo isso proporcionado pela tecnologia, né? Pelo mundo da tecnologia ali, que permite a gente ter essa flexibilidade toda. Eu hoje em dia não trabalho mais presencial de forma alguma. Sei que tem muitas vagas remotas aí que eu posso trabalhar. Apesar de o presencial ter aquela experiência, aquele contato humano ali, o tete a tete, que o remoto acaba privando a gente disso, mesmo às vezes a empresa tendo alguns encontros, o presencial eu acho que para quem está começando é muito importante ter esse contato presencial ali, conhecer algumas pessoas e tal, mesmo que daqui a um tempo aquele profissional ele venha querer trabalhar no modelo híbrido, no modelo home office, alguma coisa. Eu acho que o presencial no início de carreira é muito importante, mas cada um decide o que quiser fazer e tudo mais, né? Então, essa área de freelance é muito importante para um desenvolvedor front-end. Tem muito mercado, tem mercado para todo mundo. Às vezes tu vai ter que abrir mão de ganhar altos salários, mas tu vai pegar um cliente, vai ter um portfólio, vai poder compartilhar aquilo, criar um sitezinho, alguma coisa. Hoje em dia dá para criar site aí em 20 minutos, sem precisar gastar muito tempo, sem precisar gastar recursos e tal, só para mostrar o que tu tens ali, às vezes compartilhar o teu próprio repositório, e assim começa essa carreira, né? Os salários, eles são aqueles mesmos que eu venho comentando ali, de um júnior ali, dá para considerar que ele pode ganhar ali a partir de 2.500 até os seus 3.500, 4.000. Um pleno pode ganhar em 3.500 até os seus 7, 8.000. E um sênior, ele daí é difícil medir. Eu diria que numa carreira nacional aqui, ele pode variar de 7.000, 8.000 até 20 mil reais. Tem empresas que pagam até 30, mas eu jogaria aqui entre 8 e 15 mil, 16, 17 mil para o mercado nacional. Muitas empresas já pagando 20, mas dá para ganhar muito mais do que isso. Se for jogar na carreira internacional, consegue ganhar muito mais do que isso. Eu, depois de determinado momento da minha carreira, o meu objetivo foi pegar uma fluência no inglês, dedicar muitos estudos no inglês, trabalhei bastante nisso para conseguir me decolar numa carreira internacional. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo também. Inclusive, gostaria de aproveitar para pedir quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, dê um like aí, comente os temas que quiser que eu fale nos próximos vídeos, e eu vou ficar bem feliz com essa interação do pessoal, um retorno aí para saber que eu tô mandando os conteúdos certos aí. Às vezes estou atropelando algum assunto, pede para eu explicar, voltar num outro tema, eu faço um vídeo só sobre aquele tema, não tem problema, eu estou gostando muito dessa experiência. Então, basicamente, o que um desenvolvedor front-end vai precisar ter é uma lógica de programação, força de vontade, né? Um raciocínio lógico bem coerente para conseguir fazer algo conciso ali. Acho que organização é muito importante para conseguir organizar o seu código, ter um código limpo. Focar no aprendizado constante é crucial, aprendizado constante em todas as áreas da tecnologia, mas programação principalmente, porque está toda hora mudando, evoluindo. Vai trabalhar com framework. Não se prenda num framework específico, não trabalhe só com aquilo, saiba o que está fazendo. Por exemplo, vai escolher trabalhar com Angular, com React, não foca só naquilo, sabe que por baixo daquilo é JavaScript, que o JavaScript precisa ser entendido. De uma forma que, se aquele framework for descontinuado, a empresa que por trás daquilo não estiver mais investindo, a comunidade desistiu daquele projeto, alguma coisa assim, pode ser um projeto open source, posso falar disso futuramente também, e aquele projeto descontinuou, o programador ainda tem aquela base JavaScript, consegue ir para outro framework, fazer o que quiser, entender o que está fazendo, entender a lógica por trás daquilo, os conceitos, é o essencial na programação. Tanto front-end quanto back-end, saber o que está fazendo, sabe? Não só pegar um tutorial e ficar copiando código e reaproveitar código e ficar aquela bagunça desorganizada. Tem que
entender o que está sendo feito ali. Para começar, para um desenvolvedor front-end começar, eu sugiro aí curso online, Udemy, tutoriais, vídeos no YouTube, muita gente falando coisa bacana, indo atrás e aprendendo, e aquele passo a passo de sempre. Criar um GitHub, entender o que é o repositório, e fazendo seus próprios projetinhos, ver a coisa funcionando é o que motiva a gente, ver aquilo acontecendo, é o que faz toda a diferença. Então é isso aí, rapaz. Front-end realmente é uma área muito gratificante, muito legal, a gente consegue ver o que está sendo feito, ver o resultado, ver a tela sendo renderizada, as componentes que a gente botou no lugar certo, funcionando, aquela interação mágica, aquela coisa toda acontecendo, é muito gratificante, muito bacana, e com muito estudo e dedicação, você vai chegar lá também, eu tenho certeza disso. É uma área que eu fico muito feliz de ter me encontrado aqui e continuar trabalhando nela até quando eu puder. Valeu, rapaz, até a próxima!